Sejam todos bem-vindos ao International Moon Day Brasil 2025. Eu sou o Rodrigo Vezzulli, coordenador nacional da Moon Village Association no Brasil, e é um prazer ter vocês conosco nesse evento comemorativo que lembra anualmente a chegada dos humanos à Lua em 20 de julho de 1969. Mas o International Moon Day ele não serve apenas para isso, para lembrar a chegada dos humanos à Lua. É um dia que visa promover também discussões de caminhos para uma futura presença humana no nosso satélite natural. Este ano, o Dia Internacional da Lua traz o lema Uma Lua, uma Visão, um Futuro. E é exatamente nesse sentido que pensamos o evento, buscando visões de áreas distintas do setor espacial que juntas indiquem o futuro da exploração espacial lunar sob a perspectiva de um país em desenvolvimento como o Brasil. A Moon Village Association ela tem como missão contribuir exatamente nesse tipo de iniciativa. Ela funciona como um fórum global informal permanente para partes interessadas, como governos, indústria, academia e o público em geral, que tem interesse no desenvolvimento de um ambiente lunar sustentável. Assim, nesse contexto e sob a ótica brasileira, nós trouxemos 4 eixos temáticos que tocam exatamente em pontos base para a inserção do Brasil em uma futura presença lunar internacional. O nosso primeiro eixo temático é a visão estatal brasileira sobre essa nova era que se aproxima. E para trazer essa visão estatal, nós trouxemos o Rodrigo Leonardi, diretor de gestão de portfólio da Agência Espacial Brasileira, com ampla experiência do setor espacial e em fóruns multilaterais representando o Brasil. O nosso segundo eixo temático é o da visão privada sobre os caminhos para a participação de empreendedores nacionais. Para isso, nós convidamos o Lucas Fonseca, CEO da empresa Aervantes, e um dos mais conhecidos e engajados empreendedores brasileiros do setor espacial. O nosso terceiro eixo temático por sua vez, acerca da visão científica sobre os benefícios dessa nova incursão humana na Lua, e especialmente sob a ótica da astrobiologia. E para falar desse assunto tão interessante, nós trouxemos a Rebeca Gonçalves. Ela é astrobióloga, pesquisadora em agricultura espacial e hoje apresentadora também de um programa semanal no podcast Ciência Sem Fim. Nosso quarto e último eixo temático é sobre direito espacial. Para que tudo funcione de maneira integrada e ordenada no espaço, nós precisamos de regras claras. E a exploração lunar, com suas características próprias e inegável necessidade de cooperação entre os países, trará inúmeros desafios jurídicos. Então, para dar uma visão sobre esse desenvolvimento jurídico necessário para a exploração lunar, nós convidamos o Ian Grosner. Ele é procurador-chefe da Agência Espacial Brasileira e também tem importante participação em discussões internacionais sobre direito espacial. Dessa forma, eu agradeço desde já a participação dos nossos convidados e também a colaboração da advogada Luana Hertel Fiats pela ajuda nesse evento e pela colaboração dela com a temática espacial aqui no Brasil. Então é hora de nós começarmos, vamos juntos navegar por diferentes visões que vão nos ajudar a refletir sobre como será esse novo capítulo dos seres humanos no único satélite natural da Terra, a nossa Lua. Obrigado e tenhamos todos um bom evento. Gostaria de agradecer à Moon Village Association pelo convite para contribuir para o International Moon Day 2025 e interagir com os colegas da comunidade espacial brasileira e a respeito das perspectivas do nosso país para atividades voltadas para a exploração lunar. Eu sou o Rodrigo Leonardi, sou servidor de carreira da Agência Espacial Brasileira e me foi pedido pelos organizadores aí desse evento que eu discorresse um pouquinho sobre o ponto de vista da agência e considerando uma iminente exploração lunar internacional em programas como o Artemis e o International Lunar Research Station, que ações o Brasil deve buscar para ser participante ativo desta nova era. É uma pergunta, de fato, muito relevante, e é uma pergunta que a Agência Espacial Brasileira vem se debruçando e prospectando a respeito a partir do momento em que o Brasil se tornou signatário dos acordos Artemis em 2021.
Desde então, nós estamos estudando possibilidades e cenários e eu pretendo aqui ilustrar algumas dessas iniciativas e explicar, talvez, do ponto de vista de visão de futuro, como que a EIB vem trabalhando essas questões. Lembrando, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em vista é que o Brasil não tem experiência prévia em exploração lunar. Então, isso digamos, um ponto de partida muito importante para qualquer estratégia que o Brasil venha a construir. Então, e não havendo experiência prévia, e obviamente, e não havendo nenhuma capacidade nacional de acesso à Lua ou ao seu entorno, órbitas cislunares, a única maneira viável da gente, no futuro próximo, ter atividades brasileiras na Lua seria através de uma parceria internacional. Então, uma parceria internacional é um pré-requisito indiscutível em qualquer ação, qualquer atividade que o Brasil venha a empreender. Nesse sentido, no arcabouço dos acordos Artemis, hoje os acordos Artemis contam com mais de 50 nações que, digamos, trabalham em suas atividades de exploração lunar que de forma a serem aderentes aos princípios dos acordos. Existem maneiras tanto comerciais como via acordos bilaterais para o Brasil, de uma maneira ou outra, conseguir acesso à Lua para então envio de missões científicas ou cargas úteis do nosso interesse. Então, essa digamos, é um ponto muito importante, né? Um outro ponto que eu diria que é relevante é que a exploração lunar, por si só, é uma atividade de grande complexidade. Existem inúmeras atividades que o Brasil poderia se envolver, né? Existe a questão de infraestrutura, operações, habitabilidade e inúmeras outras. A EIB vem trabalhando com a perspectiva de que a primeira contribuição do Brasil, e do ponto de vista pragmático, certamente é a mais viável, e do ponto de vista de agregação de valor, eu diria que é uma das que tem o maior retorno e um filão para ser explorado, é a atividade científica. Então, o Brasil não está prospectando, pelo menos não no futuro imediato, iniciativas que contenham voo tripulado. Então, nesse sentido, em que temos essas condições de contorno, um país que tem um programa espacial, porém sem experiência prévia em exploração lunar, um país que certamente precisa se fazer valer de parcerias internacionais para ter acesso à Lua, e um país que certamente tem capacidade científica e possibilidade de contribuir para a exploração lunar, se faz a seguinte questão: como podemos ser um participante ativo dessa nova era? E a resposta, pelo menos a resposta que eu acredito é a resposta que a gente vem prospectando, e que inclusive está descrita para quem tiver interesse em um artigo recente que nós publicamos na Springer Nature, intitulado Perspectives of Brazil's Space Program for Lunar Exploration, é que tudo passa pelo sentido de que o retorno que a agência espera de qualquer atividade que a agência venha a empreender na Lua é oportunidades para a comunidade espacial brasileira. Então, sejam oportunidades para desenvolvimento de sistemas espaciais nacionais, desenvolvimento de cargas úteis e, principalmente, oportunidades para os nossos cientistas participarem e contribuírem para esse novo capítulo da exploração espacial. Então, nesse sentido, o building block, né, o núcleo duro de qualquer estratégia, passa necessariamente, na minha opinião, pela comunidade brasileira. Então, é uma construção, de certa forma, de baixo para cima, né, bottom-up, onde nós estamos já há um certo tempo consultando a comunidade, dialogando com eles, discorrendo sobre cenários de interesse da nossa comunidade e que sejam viáveis
num envelope de expertise e, obviamente, de volume de recursos disponíveis para o nosso setor. Então, nesse sentido, muito do que a gente vem fazendo recentemente é organizar eventos, workshops, seminários com a comunidade para explicar as possibilidades e oportunidades de exploração espacial, principalmente no marco dos acordos Artemis, e ouvir dos nossos colegas quais possibilidades são de interesse da comunidade. Por exemplo, no ano passado, em 2024, em novembro do ano passado, nós organizamos no Parque Tecnológico de São José dos Campos um workshop internacional com a ideia de discutir futuros ecossistemas espaciais, já imaginando uma missão, uma missão que vá à Lua com o intuito de uma presença humana contínua na superfície da Lua, mas também com a perspectiva de envolver atividades que possam ser realizadas em parceria com nações emergentes. Nesse workshop, nós tivemos países em diversos níveis de desenvolvimento e com diversas estratégias diferentes, dialogando sobre esses novos, digamos, o que se espera da próxima década. Então, nesse evento, nós tivemos a oportunidade de, juntamente com a comunidade brasileira, dialogar com colegas da África do Sul, Argentina, China, Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos, Itália e Uruguai. Então, foi uma oportunidade do Brasil ouvir e aprender de primeira mão quais são as estratégias e visões de futuros dessas diferentes nações e principalmente dos Estados Unidos e China, que lideram respectivamente as iniciativas no âmbito dos acordos Artemis e da ILRS, International Lunar Research Station. Tem duas características que são importantes da gente ressaltar, é que independentemente da nação proponente e das eventualmente implicações geopolíticas de ou de outra visão de futuro, ambas se alicerçam numa ideia de multilateralismo, ou seja, não uma empreitada única e exclusiva de uma nação, mas é uma visão de futuro em que é um esforço cooperativo. Então, nesse sentido, eu acho que isso é uma característica muito diferente daquilo que a gente viu, por exemplo, na missão Apollo, onde claramente, num contexto obviamente de Guerra Fria, você tinha uma nação única, exclusivamente liderando esse esforço, a visibilidade e obviamente o ônus e o bônus da exploração recaía em uma única nação. Então essa questão do multilateralismo, ela também é uma questão muito importante, e lembrando também que não são necessariamente duas iniciativas que não se intersectam, não há intersecção entre elas. Recentemente, a Tailândia se tornou a primeira nação a formalmente se juntar aos dois esforços, LRS e Artemis. A gente vai encontrar outros, possivelmente no futuro, exemplos de outras nações que façam o mesmo, ou outras nações que prefiram estar somente no Artemis ou somente no LRS, e algumas nações que prefiram fazer suas atividades de forma independente. Outra iniciativa, dentro dessas iniciativas científicas, a gente tem discutido muito a questão da agricultura espacial, cargas úteis voltadas para o cultivo de sementes, variedades de planta, métodos e etc., que sejam viáveis na Lua, que é um ambiente muito desfavorável para cultivo de qualquer espécie. Organizamos já alguns workshops no país, juntamente com a Embrapa e uma rede de cientistas para discutir esse assunto. Estivemos também recentemente, em abril desse ano, no Chile. A gente já vê uma comunidade não só brasileira, como sul-americana, pensando o assunto, né? Existem diversos países da América do Sul que se já juntaram ao Artemis e um que se juntou ao ILRS. Então existe uma comunidade sul-americana pensando sobre o tema, e a gente vê ali no Chile uma vocação e uma seriedade em abordar a questão de mineração espacial. Então a gente precisa entender melhor oportunidades que tem aí em mineração espacial. Estamos muito antenados e querendo discutir mais com a comunidade chilena.
A gente também tem participado de fóruns, obviamente liderados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde nós podemos dialogar os grandes temas e estratégias com todos os parceiros signatários do Artemis. Recentemente, em maio desse ano, estivemos nos Emirados Árabes. A Agência Espacial dos Emirados Árabes organizou um workshop internacional onde todos os signatários puderam aí apresentar os projetos que vem desenvolvendo, e a gente tem aprendido muito com visões e possibilidades desses parceiros. Estamos já há alguns anos desenvolvendo o projeto Selenita, uma missão espacial de um microsatélite que vai estudar clima espacial no entorno da Lua. Já conta com recursos da FINEP. Inclusive, recentemente, agora mesmo, no mês de junho, nós tivemos aí uma revisão de definição de requisitos e a banca aprovou. Então, continuamos trabalhando para em breve termos aí, em breve, quando digo por final da década, uma missão científica brasileira para a Lua. E continuamos forte com essa visão de que a Space Farm, a agricultura espacial, é algo de grande interesse da nossa comunidade. Estamos organizando um simpósio internacional sobre esse assunto no segundo semestre desse ano. Esses, digamos, são uma visão do que a agência conseguiu fazer até o momento, e a gente continua dialogando com a comunidade científica no sentido de mapear e encontrar outras oportunidades. Tudo isso tem que ser trabalhado no arcabouço, numa visão de médio e longo prazo, porque o que vai acontecer na Lua, em que momento a humanidade chega, de que forma isso acontece, ainda está por ser escrito. E existem também implicações geopolíticas, contextos que às vezes são de grande complexidade também, que a gente observa e a gente tenta, em certa forma, a procurar estratégias de trabalho que sejam resilientes e sobrevivam a qualquer tensões geopolíticas que venham a existir. Acho que com isso eu dei um panorama de que estamos ativamente dialogando com a nossa comunidade, e deixo aqui um convite para colegas, organizações que tenham interesse em interagir, conhecer mais e eventualmente nos sugerir linhas de trabalho, que entrem em contato com a Agência Espacial Brasileira. Muito obrigado pela oportunidade e desejo a todos um produtivo International Moon Day. Bom, a pergunta é simples, mas ela demanda uma explicação um pouco longa, né? Então, como países emergentes, empresas privadas, podem participar dessa nova economia lunar, né? A economia cislunar que a gente chama. E essa resposta, na verdade, ela é ampla, porque hoje ainda não existe um ecossistema sustentável de atividades, né? Então, todas as empresas dos Estados Unidos, da Europa, né, de qualquer país que hoje está se aventurando na economia lunar, essas empresas estão sendo subsidiadas de alguma forma por entidades governamentais. Existe essa perspectiva que no médio e longo prazo a gente tenha um ecossistema de atividades na Lua que se mantenham sustentáveis, que não tenha essa dependência tão grande de incentivos governamentais, mas a gente está muito longe disso aí acontecer ainda. Então, para uma empresa que está num país emergente, que eventualmente tem aí uma capacidade tecnológica, uma mão de obra qualificada e possa fazer uso talvez aí de algum modelo de câmbio favorável, algum tipo de incentivo que consiga torná-la competitiva, o que ela tem que fazer hoje é tentar se conectar com esse hall de missões que estão sendo estabelecidas por outros países, né? O Brasil, por mais que seja um signatário da Artemis, ainda não tem um portfólio de missões lunares, ainda é uma coisa muito incipiente. Então, se uma empresa hoje quer participar da economia lunar, ela tem que olhar para o que os outros países estão fazendo e, de alguma forma, achar algum nicho, alguma coisa muito específica que ela tenha algum poder competitivo perante a isso. Mas, tendo dito isso, é claro que esses países que estão investindo dinheiro na Lua, nesse momento, vão querer que entidades nacionais, né, entidades locadas nos países que estão subsidiando, desenvolvam essas tecnologias. É difícil imaginar que, sei lá, o governo americano vai querer contratar uma empresa brasileira para entregar determinada solução
para esse novo momento. Então, tendo dito isso, é muito importante também a participação do governo brasileiro, para que ele consiga interceder, até como um signatário da Artemis, poder falar, olha, eu quero participar disso de uma maneira mais ampla, eu quero que empresas brasileiras façam parte dessa cadeia de suprimentos do que vai ser entregue aí para os próximos anos em conta da economia lunar, e acho uma forma de encurtar esses caminhos para as empresas. Eu acho muito improvável que uma empresa privada no Brasil consiga estabelecer seu próprio caminho para acessar esse tipo de economia nesse momento. É importante também perceber que as tecnologias, para serem adequadas para o uso lunar, têm que fazer um bom desenvolvimento tecnológico que vai além do que vem sendo feito de tecnologias em baixa órbita terrestre. Então, se uma empresa brasileira quiser participar desse novo momento, ela tem que desenvolver novas tecnologias que provavelmente não estão desenvolvidas ainda. E aí, por conta disso, também é importante o governo brasileiro falar, olha, queremos participar, somos signatários, isso aqui é importante para a gente, então eu vou fazer um programa aqui para estabelecer o desenvolvimento de novas tecnologias junto à iniciativa privada brasileira. Não dá para imaginar que essas coisas vão acontecer sem um plano claro do governo brasileiro, né? Tem essa necessidade de uma participação estatal que perceba, né, esse futuro, que é um futuro promissor da economia lunar, para que agora seja plantadas sementes para colher os frutos lá na frente, né? Então, se eu fosse encurtar essa resposta, eu diria que o governo brasileiro tem que estabelecer um roadmap de ações lunares, se conectar com a iniciativa privada brasileira e achar um meio de internacionalizar essas possíveis soluções. Dentro dessas possíveis soluções, existem uma miríade muito grande de atividades que vão ser feitas na Lua, desde estação espacial, desde satélites em órbita, até atividades em solo. Então, imagine aí, hoje você tem vários satélites sendo lançados na órbita da Lua. Bom, quais são os subsistemas que eu preciso preparar para esses satélites estarem inseridos nesse desafio de um ambiente tão hostil? Talvez o Brasil possa desenvolver algum tipo de propulsão, algum tipo de telecomunicação, o próprio veículo, né, que faz a injeção desses satélites em órbita, né, o deployment, né, que a gente chama de deployer, pode ser um veículo feito parte no Brasil. Então, existe essa necessidade também da gente focar em pedaços, né, dessa cadeia de suprimentos, né, desses gargalos tecnológicos todos, para tentar, de alguma forma, criar aderência com a indústria espacial. Já olhando para ações de mais médio e longo prazo, quando você olha, por exemplo, para a superfície lunar, a gente está falando de mineração de regolitos, está falando de produção de alimentos, produção de energia. Claro que o Brasil pode se preparar para isso também, né? Mas, de novo, se não tiver um dedo governamental que ajude essas empresas a se prepararem, não existe sustentabilidade econômica nesse momento. É muito difícil você imaginar que investidores privados ou empresários vão se arriscar em um ecossistema que ainda não está estabelecido. Então, por isso, né, até o ponto de estar ali no limite da tecnologia, no limite da economia, tem essa necessidade de participação governamental. Para país emergente participar da Lua, tem que ser um plano estratégico de Estado. Tem que ser algo que perdure aí por várias décadas, para que o Brasil consiga se inserir lá na frente como um ator importante dessa nova economia. E, claro, com participação dos atores privados. Olá, meu nome é Rebeca Gonçalves, eu sou astrobióloga e especialista em agricultura espacial. Bom, nós estamos numa nova era, né, da humanidade, onde estamos voltando para a Lua, não somente para ir lá, coletar amostras e voltar para a Terra, mas para ficar. Então, as missões como o programa Artemis ou o programa do ILRS, né, lá da China com a Rússia, são programas que têm o objetivo de tornar a presença humana na Lua uma presença permanente, né? Então, isso quer dizer ter bases ali na Lua, que sempre terão astronautas ali, assim como nós sempre temos astronautas na Estação Espacial Internacional. E quais são os benefícios científicos que isso vai trazer para a humanidade, principalmente em termos da astrobiologia? Bom, essa é uma ótima pergunta. Então, temos
temos benefícios, assim, primeiramente, uma gama enorme de benefícios. Eu poderia ficar aqui 3 horas falando de todos os benefícios, né, em detalhes, mas a gente pode separar eles em 2 partes. Então, temos um benefício para a ciência em geral, que toda a ciência espacial traz, né, da exploração espacial, conhecimento do universo, etc. E temos o benefício de retorno para a Terra. Então, muitas das coisas que serão aprendidas, né, ou desenvolvidas para uma base humana na Lua podem ter um retorno benéfico para a nossa vida na Terra também. Então, vou dar alguns exemplos, né, do que isso significa. Então, começando pela Terra, um dos grandes benefícios que nós vamos ter com a exploração lunar em termos de astrobiologia, né, em termos de agricultura espacial, é a regeneração de solos. Então, eu tenho aqui atrás de mim um solo de Marte, né? Esse aqui é um simulador de regolito marciano, que foi exatamente o solo que eu usei para meu experimento científico, que foi publicado em 2024. E o solo de Marte, ele é um solo que é muito pouco nutritivo. E ele é muito parecido com o solo da Lua, né? Então, o solo lunar e o solo marciano, que na verdade a gente chama de regolito, o termo técnico, porque não é um solo, né? Não tem matéria orgânica nele. Ele é um regolito, basicamente pedra moída. Então, o solo lunar e o solo marciano tem essa propriedade de um solo muito pobre em nutrientes, na verdade 0 nutrientes, com metais pesados e muito inóspito, né? Muito estéril. E, em paralelo a isso, temos aqui na Terra um grande problema, que é a degradação dos solos terrestres. Então, o que acontece? Hoje, 40% dos nossos solos férteis da Terra já foram degradados, ou seja, eles perderam as suas propriedades físicas, ou químicas, ou biológicas, ou as 3. E 40% é um número muito alto, né? Eram solos que eram férteis e hoje não são mais férteis, agora eles são solos estéreis devido a mudanças climáticas, ações humanas, como monocultura em série, etc. E imagina só, toda a tecnologia que a gente desenvolve para tornar esse regolito marciano em um solo fértil pode ser imediatamente aplicada para tornar um solo terreno degradado de volta a um solo fértil. Então esse é um dos exemplos, né, de como que a agricultura espacial pode ajudar a Terra. Outro exemplo é que na Lua ou em Marte, nós vamos ter que ter uma produção de alimento que é muito eficiente. Senão, né, a gente tem que ali fazer o maior uso possível dos recursos que a gente tem, que são recursos muito limitados. Por exemplo, energia, né, vai ser limitada, espaço físico vai ser limitado, fertilizantes vão ser limitados, tudo ali, né, água limitada. É uma base onde todos os recursos vão ter que ser usados ali ao máximo, né, otimizados ao máximo. E então a agricultura ali lunar, ela vai ter que ser uma agricultura super eficiente e principalmente autossustentável, porque a gente não pode ficar dependendo da terra para levar coisas ali que a gente precisa na Lua e quem dirá em Marte, né, que é mais longe ainda. Então, a agricultura lunar e marciana vai ter que ser super autossustentável e autossuficiente. Isso quer dizer que os cultivares vão ter que ser cultivares melhores, com um melhoramento genético, então cultivares que crescem mais rápido, produzem mais comida, produzem comida em menos tempo, ocupam menos espaço. E o método ali de agricultura também tem que ser um método mais eficiente no uso de água, no uso de eletricidade, etc. E isso tudo pode voltar para as fazendas aqui terrestres. E principalmente uma coisa muito legal sobre as fazendas marcianas serem autossustentáveis é que na Terra a gente pode criar o mesmo tipo ali de fazenda autossustentável e autossuficiente para comunidades isoladas, né? Então essas comunidades elas podem fazer uso dessa tecnologia que produz comida o suficiente para
um grupo de 4 astronautas, essa mesma tecnologia pode produzir comida suficiente para uma família de 4 pessoas, utilizando ali pouquíssimos recursos e tendo cultivares, né, um alimento muito saudável, nutritivo e em abundância. Agora, para a ciência geral, e tem muitos outros, tá? A gente poderia continuar aqui nos benefícios terrestres, mas para a ciência em geral, assim, né? Nós conseguimos, ao explorar a Lua, ter uma base ali permanente na Lua, nós conseguimos explorar e entender melhor a história do nosso sistema solar. Porque na Lua não tem atmosfera e nem placas tectônicas. Então, o que isso significa? Que todos os meteoritos que caem na Lua são conservados melhor do que os meteoritos que caem aqui na Terra. E esses meteoritos vêm de todo lugar do nosso sistema solar. Marte, as luas de Júpiter, as luas de Saturno. Então, essas amostras de meteorito, elas contêm ali minérios ou elementos químicos que dão pistas para os cientistas do histórico do nosso sistema solar, de como foi formado, do que tem em Marte ou nessas luas, inclusive se tem vida, né? Vai que chega algum meteorito com alguma amostra ali de vida. E isso, né, a gente parte disso para o próximo ponto, que é a possível descoberta de vida no nosso sistema solar, né? Então, a exploração lunar na Lua é um pouco improvável que tenha vida, mas nós podemos encontrar, talvez, amostras, né, desses regolitos vindo de outros lugares que é mais provável, como Marte, como Encélado, que é a lua gelada de Saturno, como Europa, que é a lua gelada de Júpiter. Então, ali esses corpos celestes, né, tinham água, tem água em abundância e uma chance maior de ter ali, sustentar vida. E essa seria a descoberta da humanidade, a resposta para a grande pergunta: será que estamos sozinhos no universo? Claro que não esperamos encontrar homenzinhos verdes, mas podemos encontrar algum tipo de vida mais simples, né, unicelular, bacteriana, etc. E também a Lua em si, né, ela é um trampolim para a gente explorar os outros corpos celestes do universo que tem muita potencialidade de coisas legais estarem acontecendo ali, como, por exemplo, ter vida ali, né? Então, a ideia dessas missões aí, dessas bases permanentes na Lua, um pouco é também a humanidade aprender como viver em um outro planeta, né? Como ter uma base sustentável em um corpo extraterrestre, porque a Lua é aqui pertinho, então é prático, né, de ir e voltar. É mais fácil de resgatar os astronautas caso alguma coisa dê errado, né? Porque fica aí só 3 dias de distância e não a 7 meses de distância, como fica Marte, ou a 8 anos de distância, como fica Júpiter. Então, a Lua, ela vai ser um ótimo lugar ali para a gente aprender como viver numa base extraterrestre. E dali, a ideia é que a gente pule diretamente para Marte, e Marte é um planeta muito mais interessante, porque ele fica ali do lado do cinturão de asteroides, então mineração de asteroides vai ser uma coisa que vai ter muito no futuro, assim, né? Tem muita riqueza ali no cinturão de asteroides, etc. Bom, pessoal, é isso, algumas das vantagens, né, científicas. Quem tiver interesse, curiosidade, pode me seguir no Instagram, procura ali Rebeca Gonçalves, você vai me achar com um tiquezinho azul e uma fotinho com um robozinho de Marte. Estarei disponível para responder quaisquer perguntas que vocês tenham, ok? Tchau, tchau! Bom, pessoal, é um prazer estar participando aqui de mais um dia, né? Um Moon Day 2025. Queria agradecer aqui o Rodrigo Vesúlio, coordenador nacional da Moon Village Association no Brasil, pelo biênio 2025-2027, por esse convite.
que nós sabemos comemoramos todos os dias 20 de julho, né? Então, para responder essa pergunta que me foi feita, eu vou me utilizar do trabalho desenvolvido, melhor dizendo, pela plataforma Lunapolis, que é uma iniciativa do Dr. Antonino Salmeri, da Itália, e que a EB é participante e eu sou um dos colaboradores aqui no Brasil. De fato, estamos entrando numa nova era da presença humana na Lua. Até 2030, mais de 100 cargas úteis devem chegar ao nosso satélite natural. Diversos países, empresas, instituições e culturas estão simultaneamente presentes. Então, grande questão é como garantir que essa pluralidade não se transforme em conflito, sobreposição ou desigualdade. E a resposta naturalmente passa pela regulação. Qual que é o problema? É a fragmentação e os riscos associados a ela, né? Qual que é a situação hoje que nós vivemos? Nós não temos as informações, na verdade, sobre as atividades lunares, elas são escassas, fragmentadas e díspares. E aí, isso traz quais consequências, né? Que uma falta de uma regulação eficaz traz. Aumentam esses riscos operacionais, elas dificultam a construção da confiança entre os atores e a paz, efetivamente, para essas atividades lunares, e reforça, mais uma vez, as desigualdades entre os países com e sem capacidade espacial. Então, para isso, é necessário o compartilhamento de informações. Isso é extremamente importante. Então, e quais são as finalidades desse compartilhamento das informações? Porque ele é o grande alicerce da regulação futura. Então, 4 funções essenciais. A primeira é trazer segurança e consciência situacional, justamente porque ele evita colisões, interferências, por exemplo, na questão da localização, duração, objetivo das missões. Você faz isso de forma coordenada. Você promove a paz e a transparência, porque ajuda justamente a reduzir essas suspeitas, né, e promove uma confiança efetivamente entre os atores. A sustentabilidade e a cooperação, porque você, nisso, ajuda e induz a missões conjuntas, né? Reutilização de equipamentos, redução de impactos e redução de custos, obviamente. E, por fim, distribuição de benefícios e capacitação, porque esse compartilhamento desses dados científicos com os países emergentes vai justamente tornar possível uma exploração mais equitativa do ponto de vista do direito espacial internacional. Só que, claramente, nós temos esses desafios regulatórios, né? Primeiro, a gente pode colocar no primeiro plano a ausência de mecanismos padronizados. Ainda a gente não tem um consenso global do que o que compartilhar, qual o nível de detalhamento do que compartilhar, como compartilhar, qual o meio, o formato e o meio, e quando compartilhar. Vejam que essa falta de consenso, ela justamente hoje inviabiliza. E por isso que existem tantas iniciativas voltadas para uma maior interlocução entre os atores que pretendem exercer futuramente as atividades lunares. Temos no outro plano a multiplicidade de interesses e naturezas jurídicas, então nós temos estados, países, empresas privadas, universidades, ONGs, né, com interesses distintos, e informações técnicas que muitas vezes envolvem segredos comerciais ou segurança nacional. Esse é um fator realmente extremamente difícil de ser contornado, uma vez que aquelas potências espaciais que detêm a capacidade de chegar à Lua, muitas vezes se valem dessa questão dos segredos comerciais e da sua segurança nacional para justamente não fazer um compartilhamento adequado dessas informações. E temos, claro, do ponto de vista, uma fragilidade dos instrumentos jurídicos internacionais, né? Veja que o artigo 11 do Tratado do Espaço ele prevê a partilha na medida do possível e viável, o que gera margem para interpretação, né? E o próprio registro na ONU é voltado para a órbita terrestre, sendo inadequado para a complexidade lunar, questão do próprio registro. E ainda temos a questão da falta de capacidade institucional, a UNOSA, né, que é um escritório das Nações Unidas para a questão espacial, é apontado como o ideal para transparência e paz,
Só que, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que é uma agência, não é sequer uma agência da ONU, e conta hoje, carece de recursos financeiros e operacionais para gerir um banco técnico lunar efetivo. E, por fim, a gente colocaria a questão das assimetrias tecnológicas, o que é muito claro hoje, no mundo hoje, né? Quando a gente compara aí não só os estados, mas as empresas privadas, os atores que conseguem efetivamente e que têm planos bastante concretos em relação a essas atividades lunares. Então, quais são os caminhos para tentar superar esses desafios? Bom, primeiro, definir princípios básicos, né? A gente precisa ter isso com precisão, tempestividade, clareza e boa-fé. Isso aí é fundamental para se construir essa base de consenso em relação e de confiança em relação às atividades lunares. Essas informações que vão ser compartilhadas, elas devem ser úteis, compreensíveis e compartilhadas com propósito construtivo, né? Não adianta nada também você compartilhar uma informação que todo mundo já sabe ou que não tem uma grande repercussão. As informações elas têm que ser realmente fruto de convergência para que mais atores consigam realizar as atividades lunares. A gente precisa criar ferramentas técnicas, então, aí uma série de boas ideias, como, por exemplo, modelos de template de compartilhamento, em que você detalha lá os dados técnicos, localização, equipamentos, riscos, etc., né? Também utilizar de plataformas digitais, né? Ter um registro lunar específico para as atividades lunares, por exemplo, a par do que o NOSA já faz em relação ao registro dos objetos espaciais, e aí isso vai ser bastante focado nessa questão da paz e do benefício comum, e um banco de dados lunares de uma entidade neutra, não precisa nem ser necessariamente o NOSA, né? Desde que você tenha a capacidade de que esse banco de dados lunares tenha capacidade operacional, técnica e com acesso restrito à segurança. Temos também que estabelecer essas timelines incrementais, né? Isso aí é um compartilhamento gradual, então é algo que a gente precisa estabelecer aí um plano de trabalho para que esse compartilhamento vá ocorrendo e que cada vez mais próximo dos lançamentos das operações espaciais lunares, esse compartilhamento seja cada vez mais adequado. E, claro, precisamos também estabelecer a questão do compartilhamento pós-missão, ou seja, o que é muito importante para todos, principalmente para os países em desenvolvimento, que são aqueles dados científicos, aquelas lições aprendidas e os relatórios abertos. Então, pessoal, em conclusão, a questão da regulamentação ela é fundamental para resolver essa questão da cooperação e que vai possibilitar, de fato, a exploração lunar nesse futuro tão próximo que a gente está esperando, né? E aí, por fim, eu termino dizendo que a Lua não é apenas um espaço para exploração, mas de convivência. A regulação desse ambiente lunar nas próximas décadas exigirá, com certeza, clareza jurídica, compromisso ético e uma infraestrutura de governança muito bem estabelecida e inclusiva. E o caminho promissor não está em estabelecer regras unilaterais, mas em construir um modelo colaborativo, transparente e baseado na confiança e no consenso mútuos. Muito obrigado e parabéns, e vamos celebrar o Dia Mundial da Lua. Bem, como nós podemos ver, nós passamos por 4 visões distintas e que ajudam a formar um caminho para o próximo capítulo da exploração lunar. Nós começamos pela visão estatal, onde o Rodrigo Leonardi indicou que a Agência Espacial Brasileira se debruça sobre o tema de participação do país em próximas missões lunares desde a assinatura dos Artemis Accords e que, nesse sentido, o Brasil deve se mostrar atento a converter as oportunidades de cooperação em ações que beneficiem aos nossos nacionais, aproveitando a expertise de determinados setores. Na sequência, o Lucas Fonseca nos brindou com uma reflexão muito lúcida sobre as possibilidades de participação do setor privado de países emergentes, como o Brasil, nessa futura exploração lunar. O Lucas entende que há chance de participação nesse mercado, especialmente se o país criar um roadmap de desenvolvimento que integre o setor privado nacional às necessidades de futuras missões.
Por sua vez, a Rebeca Gonçalves, ela deu a sua visão sobre os benefícios científicos que esta nova era de exploração pode trazer. Como ela disse, os benefícios são quase incontáveis, mas alguns, de maneira prática, são aqueles que podem reverter resultados diretos na Terra, como o desenvolvimento de novas técnicas de agricultura, bem como a análise da composição de meteoritos que caem na Lua, que se mostram em melhores condições que aqueles que caem na Terra, o que poderia, logicamente, revelar segredos da origem do Sistema Solar. Por fim, o Ian Grosner nos trouxe a visão jurídica da importância da devida regulamentação e do compartilhamento adequado das informações das atividades lunares entre os operadores. Ele disse que a coordenação desse compartilhamento se mostra um desafio regulatório a ser enfrentado, especialmente porque os dispositivos que tratam da matéria eles não contemplam toda a complexidade das atividades lunares. Ele entende que a saída seria então a estipulação clara de princípios que guiem esse compartilhamento e as atividades lunares. Dessa forma, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados que trouxeram visões importantes sobre o tema e que, mais que respostas, nos brindaram com novas provocações, já que o caminho da futura exploração lunar ainda não está definitivamente escrito. Nós temos uma Lua, várias visões que compõem um caminho e um futuro que está aberto e que precisa da participação de todos nós. A Moon Village Association celebra as visões compartilhadas e convida todos vocês a se aproximarem cada vez mais das discussões espaciais e a sentir que o futuro humano no espaço não pertence apenas a alguns, mas a todos nós. Muito obrigado e até a próxima.